Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade! E estamos aqui juntos, ligados na verdade. Mais um podcast da nossa Rádio Ceará FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso, você que está conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, meu amigo Inácio. Como é que tá as coisas? Bem, João, graças a Deus estamos por aqui. E o tema de hoje é interessante. Para uma pessoa que é como eu, não gosto muito assim de errar, tem um probleminha com frustração, acho que vai ser de muita serventia. Rapaz, acho que todo mundo, viu? Eu sou um também. Quem está conosco para falar sobre frustração, como lidar com a frustração, pastor Herbert Granville, que está agora em Fortaleza, vai conversar conosco através do Zoom. Pastor, pela primeira vez aqui no podcast, né? Prazer recebê-lo. Você pode inclusive se apresentar, falar quem é sua família, seu ministério, fique à vontade. Seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, João. Obrigado, caro ouvinte, aí, por estar também acompanhando esse podcast, né? Um tema realmente bem interessante, bem desafiador, que é o saber lidar com as frustrações, né? Quem não passa ou nunca passou por uma frustração? Meu nome é Herbert Granville, eu sou natural aqui de Fortaleza, Ceará, pastoreio desde o ano de 2011, certo? Sou casado com a Lucimar Neta, que é educadora cristã, e temos um filhão abençoado, que é o Saulo Granville, de 7 anos de idade. Hoje a gente tem estado aqui em Fortaleza, né? Estamos ainda orando por ministério, e enquanto isso eu tenho servido voluntariamente em uma igreja local e tenho também desenvolvido um trabalho com artes, né, através do teatro, através do hip hop, do jazz, do balé infantil, que é uma área que o Senhor sempre utilizou ali as nossas vidas, né, como ferramenta para proclamação, para propagação do Evangelho. Muito bem, então vamos falar de frustração. Eu creio que todo mundo já ficou frustrado em algum momento. Como, pastor, biblicamente eu devo lidar com a frustração, seja em qualquer área da vida? Primeiramente, a gente tem que entender o que é a frustração, né? E pesquisando, analisando a respeito do tema, a respeito desse assunto, frustração é um estado emocional que acompanha justamente a interrupção de um comportamento motivado. Ou seja, é um estado psíquico. Se é emocional, então é um estado que acontece na mente, né, que resulta de um bloqueio de uma determinada motivação. Esse bloqueio relacionado a essa motivação que a pessoa estava, ele vem através de alguma barreira que acaba impedindo aquele indivíduo, aquela pessoa, de alcançar um projeto ou até mesmo o objetivo esperado. Então, a gente subentende-se dessa forma que a frustração ela é algo que pode acontecer internamente, através de um sentimento, de um estado da pessoa, estado psíquico da pessoa, ou externamente, através de situações que ocorreram e que acabam levando aquela pessoa, então, a se sentir daquela forma. Agora, é interessante observar que a gente vê na Bíblia, né, homens de Deus que passaram por momentos de frustração, né? A gente vê, não estou lembrado de um específico, enfim, tá cheio, né? Não consegue, né? Acho que Elias, quando ele se viu sozinho ali, ele se sentiu frustrado, porque ele pensava que estava sozinho, só que Deus tinha... Davi também passou por momentos de frustração, né? Quando a gente lê os Salmos, a gente vê muitos ali, né, expressando, né, esse sentimento. Até porque a frustração, ela causa essa sensação de impotência, né? Ou até mesmo trocando em miúdos, usando essa expressão, é uma sensação de desânimo, que ocorre quando algo que é esperado falha. Ou seja, algo que você está esperando ali acontecer, não acontece. Aí vem esse sentimento de desânimo, né? Esse sentimento de frustração. Algumas pessoas se revoltam, né, contra Deus nesses momentos, né? Colocam a culpa em Deus. Sim. Tem muita gente que, por muitas vezes,
afundar, eu vou usar esse termo, né? A pessoa acaba afundando naquele estado emocional e acaba, então, jogando a culpa não só em Deus, mas em qualquer pessoa que esteja ali no seu círculo ali, né, participativo, ou que participou daquela situação que trouxe a frustração. Só que o que a gente precisa entender é que, muitas vezes, há situações que realmente não são para acontecer. Nós não temos o controle de todas as coisas, né? E, com certeza, existem situações que vão falhar, que não vão ser da forma como a gente esperava. Então, a gente precisa ter a maturidade suficiente para entender isso. E não só a maturidade, mas uma coisa que ajuda muito também a questão de lidar com a frustração é o desenvolvimento da resiliência, né? Uma palavrinha que nos tempos atuais tem sido bastante utilizada, essa palavra resiliência. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Entender a soberania de Deus em nossas vidas, até mesmo nos momentos ruins, é uma forma de encontrar consolo e descanso em meio à frustração? Sim, com certeza, né? A própria palavra de Deus, ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, se eu tenho a minha vida que está constantemente diante do Senhor, se eu tenho buscado em oração a Deus, em oração à direção que Deus pode me dar, então eu preciso confiar nisso. O próprio salmista, no Salmo 37, versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É interessante observar esse salmo porque em nenhum momento ele está colocando a questão do fazer nas mãos do ser humano. Não. É preciso haver uma entrega, é preciso confiar, haver uma entrega e haver essa confiança de que é ele que vai fazer, é ele que vai prover, né? Então, isso ajuda bastante, essa conscientização ajuda bastante nessa diminuição, né, dessa frustração, desse sentimento de frustração. E esse cuidado de Deus, né, a gente vê nos momentos mais terríveis, né? Por exemplo, no caso de José do Egito, né, ele foi vendido pelos seus irmãos. Naquele momento, creio eu que ele perdeu qualquer esperança quanto aos seus planos, né, aos seus projetos, que com certeza envolvia ali a sua família. Mas aquele acontecimento ruim para ele, na verdade, fazia parte do plano de Deus para ali levar, né, à posição em que ele assumiu, né, como governador do Egito, para salvar muitas pessoas, né? E não estou dizendo que vai acontecer isso conosco, né? Sempre o final vai ser algo glorioso. No entanto, o que eu quero dizer é que em cada situação da vida, de fato, Deus está no controle, e mesmo com toda a frustração que essas situações podem me causar, eu posso descansar e confiar no Senhor. Uma coisa interessante a respeito de José, né? Quando ele foi ali vendido pelos irmãos, né, o que com certeza trouxe para ele esse sentimento de frustração, né, até porque os seus próprios familiares ali o traíram, né? Então, não só a frustração, mas outros sentimentos poderiam ter acarretado, poderiam ter tomado de conta de José. Mas o que é interessante é porque ele não permitiu isso, ele não permitiu ficar enxergando as coisas ali de uma maneira negativa, enxergando as coisas de uma maneira onde ele estivesse ruminando, né, estivesse ali, quando eu falo ruminar, né, nesse sentido de estar sempre trazendo à tona o problema. Ele não enxergou dessa forma. Ele olhou sob uma perspectiva diferente. Ele acabou olhando a situação sob um ângulo diferente, que foi justamente o ângulo da fé, né? Então, ele colocou a fé dele em Deus. E o que é fé? Lá em Hebreus vai dizer, né, que é a certeza daquilo que se espera, mesmo que eu não esteja vendo. Então, a confiança dele em Deus o levou a ter justamente o fim proporcionado, que estava arquitetado por Deus. Coisa que ali no momento, se ele não tivesse confiado, se ele não tivesse tido fé, com certeza, se ele agisse de acordo com a sua força ou com a sua vontade, a história teria sido bem diferente. Frustração. É um pecado ou pode ter uma raiz pecaminosa? Certo.
quando a gente olha para essa questão da frustração, né, relacionado a um estado emocional da pessoa, ela tem uma raiz pecaminosa porque nós não fomos criados para sermos seres frustrados. Nós fomos criados, se a gente for lá para Gênesis, a gente vai ver que a criação de Deus ela foi perfeita em todos os aspectos, tanto aspecto físico, como aspecto emocional, como aspecto espiritual. Foi 100% feita. A partir do momento que entrou o pecado no mundo, então foi que todas as áreas do ser humano, a física, a emocional, a espiritual, foram afetadas. E daí que ocorreu então esses vários sentimentos que hoje nós temos, né, que podem ser sentimentos negativos ou sentimentos destrutivos. É por esse motivo que eu digo que a frustração ela tem uma raiz pecaminosa. É pelo fato de nós sermos pecadores e a partir do momento que a nossa confiança não está no Senhor, então nós somos tendenciosos a justamente viver de uma maneira mais desequilibrada. Dentro desse assunto, eu lembrei daquele versículo, né, que devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Creio eu que no momento de frustração, uma das coisas que devemos fazer é orar. Sim. E é interessante porque lançar ansiedade sobre o Senhor não é algo fácil. Exatamente. A gente não pode, não é dizer, é tranquilo. Não, não é. Porém, o que diante das circunstâncias, diante dos acontecimentos, o que a gente precisa fazer é se acalmar, né? É realmente parar e ali procurar orar ou colocar a situação diante de Deus, procurando assim esperar em Deus. A palavra de Deus ela diz que diante das situações que vêm, Deus ele sempre dá o escape necessário. Ele sempre vai dar ali o caminho necessário que a gente, né, possa trilhar por ele sem justamente errar ou agir de uma maneira contraditória, né, em relação ao Senhor. Agora tem frustração que traz muitos benefícios. Por exemplo, quando o Senhor frustra os nossos planos, que são planos que não glorificam a Ele. Quando Deus arranca do nosso coração algum ídolo, por exemplo, né? Quando o Senhor trata algum pecado em nossas vidas, né? Há uma certa frustração em alguns momentos porque Deus está nos purificando, tirando toda imundícia de idolatria. Certamente vai causar uma certa frustração, mas é uma frustração que tem a ver com a santificação. É um né? desconforto assim... Deu uma viajada ou não? Não, acredito que faz sentido, porque causa um desconforto. Concordo. Quando Deus trata pecados, causa sim um desconforto na gente, porque às vezes é algo que a gente tem com estima. Isso. Erroneamente a gente tem como estima, mas Deus vai lá com sua forte mão e pega lá da raiz e puxa assim, causa um desconforto na gente. Só que é momentâneo e logo após aquilo tudo acalmar, a gente vê que Deus ele foi gracioso conosco, Com certeza. fazendo aquilo por nós. E dentro disso aí, eu até posso colocar, né? Tem muitas das ações de Deus que são ações lindas, né? São ações tremendas, são ações perfeitas. A gente que não entende. A gente é que muitas vezes acaba complicando aquilo que não é para ser complicado. Então, nós muitas vezes acabamos complicando isso, né? Até entender Verdade. que realmente foi uma ação de Deus e que era o melhor para a nossa vida. Pastor Herbert, a conversa tá muito boa, mas o tempo já acabou. Foi bom demais recebê-lo aqui no podcast, né? Que tenhamos outras oportunidades com outros excelentes temas como este. Que Deus possa conduzir você, também o Inácio, a mim, todos nós, né? Dentro da vontade dele. Muito obrigado por participar. Amém. Agradeço João, Inácio, agradeço a cada um aí que está me ouvindo nesse momento, né? E deixo a seguinte palavra para você. Coloque todas as suas ansiedades, e aí eu coloco agora aqui entre parênteses também, toda ou qualquer frustração existente na sua vida, lance tudo diante de Deus, porque é Ele que tem cuidado de você, é Ele que tem cuidado da sua vida e com certeza Ele sempre terá o melhor, mesmo que muitas vezes ou algumas vezes você não entenda, mas o Senhor ele sempre vai fazer o melhor porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E este foi o nosso podcast de hoje. Valeu, Inácio! Valeu, João. Muito obrigado, pastor Herbert. Tchau. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.